Olá, YouTube. Eu sou o James Rodrigues, sou nutricionista e estou fazendo uma pós-graduação em nutrição esportiva e resolvi produzir e compartilhar aqui com vocês todas as unidades que eu estou estudando atualmente, tá? Então, eu vou começar aqui pela unidade número 1, onde vai ter uma série de vídeos falando sobre os fundamentos da nutrição esportiva, onde vamos entender os conceitos básicos, tá? Então, vamos lá. Pense em três pessoas com o mesmo peso, a mesma altura, o mesmo percentual de gordura e ainda assim precisam de estratégias nutricionais totalmente diferentes e distintas entre si. Vou citar um exemplo: um corredor de meia maratona, um jogador de futebol que está em fase de competição, ou seja, está toda semana ali fazendo 1 ou 2 jogos, e também um praticante de musculação que pratica 4 vezes por semana, 1 hora e meia. Então todos esses indivíduos podem ter o mesmo peso, a mesma altura e o mesmo percentual de gordura, e a dieta, a demanda fisiológica é totalmente diferente, tá? Então, primeiro erro da nutrição esportiva é você começar pela dieta. Então, antes de pensar em gramas de carboidrato, proteína, suplemento ou distribuição da refeição, você precisa entender quem é esse atleta, o que ele treina, como ele se recupera e qual é o problema que você vai ter que resolver, tá bom? E neste vídeo eu vou mostrar para vocês, né, a avaliação em 7 passos práticos e mostrar por que nenhum número isoladamente conta a história inteira. Aqui na tela, modalidade, contexto, dados, hipótese, tá? Segue esse raciocínio, pessoal. Na hora da consulta, eu encaro sempre como uma investigação. Se eu começo a calcular as calorias e montar dieta sem entender a modalidade, na teoria está perfeito, beleza, mas não necessariamente responde ao problema real que aquele atleta específico enfrenta. Então, o raciocínio na hora da consulta é você entender a modalidade, a fase de treinamento, as condições, se ele faz a atividade esportiva debaixo de sol, de chuva, no frio, no calor, qual é o nível de desgaste, tanto físico quanto mental, e qual é o grau de estresse que esse atleta enfrenta. Às vezes ele é um pai de família, tem um filho recém-nascido e um filho jovem problemático na escola, na vida particular, entende? Psicológico também, né? Digamos aí. Depois eu investigo a rotina, saúde, sintomas, preferências, objetivos. Em seguida, recolho todos esses dados de consumo alimentar, medidas corporais, quando forem úteis, tá? Então, você vai fazer avaliação ali, especificamente nesse momento da consulta. Exames, se tiver ou não. E dados de desempenho, por exemplo, é um praticante de musculação, ele gosta de calcular quanto ele levanta no supino e quanto ele agacha, ou um cara da meia maratona, em quanto tempo ele faz a meia maratona dele, ou um jogador de futebol, em quanto tempo ele consegue manter a performance sem sentir câimbras, entendeu? Essa ordem específica evita a falsa precisão e o erro de acreditar que um número com 2 casas decimais é automaticamente mais importante do que a história clínica esportiva, né? Então nós temos sempre que ter esse olhar investigativo na hora da consulta. Vamos começar pelo primeiro passo, então. Depois que você descobre qual o esporte, modalidade, posição ou prova, você precisa saber quantas sessões existem por semana, quanto tempo elas duram, qual a intensidade percebida, se existem dias duplos, por exemplo, musculação pela manhã, de tarde ou à noite luta e natação.
tá? Você precisa saber dessas informações. Como é o calendário de competição e qual é a mudança e transferência de pré-temporada, competição e o período de recuperação desse atleta. Também é importante saber a tolerância intestinal durante as provas. Tem muitos atletas que, se trocar o tipo de fonte de carboidrato, vai ter diarreia na hora das provas, tá? Então precisa saber disso para justamente não fazer nenhuma mudança. Isso eu vou falar mais para frente, mas não fazer nenhuma mudança na semana da prova. Recuperação entre as sessões, se ele está tendo uma boa noite de sono ou se naquela semana específica fez alguma mudança no treino, já prejudicou o seu sono. E se aguenta sustentar a carga de treinamento. E a nutrição esportiva, você tem que entender o contexto. A mesma ingesta de carboidrato que você tem num dia de volume baixo não vai ser a mesma quantidade de carboidrato que você vai utilizar ali no dia de alto volume, onde o atleta ele tem maior demanda energética, tá? E o ponto então é mapear a demanda que a alimentação precisa sustentar. Então por isso você vai começar por esse passo. O segundo passo é o quão a sua anamnese deve ser completa, tá? Então você precisa saber os medicamentos, suplementos, alergias, intolerâncias, histórico de lesão, sintomas gastrointestinais, qualidade do sono, nível de estresse, recuperação, rotina diária e horários reais das refeições. Pergunte também sobre preferências culturais, orçamento, quanto está disposto a pagar ali só pela alimentação. Quem compra e quem prepara, isso é muito importante. Quais estratégias já foram feitas, né? Se ele já passou por algum nutricionista, ou qual é a dieta atual que ele está fazendo e por que ele está fazendo aquilo, tá? Em atletas vale investigar sinais de que a disponibilidade de energia pode estar inadequada, tá? Então, geralmente, para manter o percentual de gordura baixo, eles tendem a já chegar com uma quantidade de proteína exageradamente alta e quantidade de carboidrato quase zero, tá? Isso é muito comum entre os atletas e isso, poxa, é para compensar ele utilizar anabolizante, porque a performance sem carboidrato cai, tá bom? Isso eu vou explicar mais pra frente, rapaziada. Não fiquem ansiosos. Descobrir também qual é se existe alguma queda de desempenho recorrente, se existe um grau de fadiga desproporcional, por exemplo. Um dia ele tá normal, no outro dia ele tá baqueado, parece que um caminhão passou por cima desse atleta. Se já teve lesões, se tem lesões recorrentes também, como que é a recuperação, se tá ruim. Enfim, alterações fisiológicas, né? Se tem dificuldade para comer, para beber água, esse tipo de coisa, pessoal. Se tem alguma dor recorrente, investigar isso, tá? Precisa investigar isso. E isso não fecha um diagnóstico sozinho, é apenas um sinal para você aprofundar e aumentar a qualidade aí dessa sua avaliação. E se for possível, né, você notar que tem alguma coisa ali diferente, você vai começar a trabalhar com equipe de multiprofissionais. Então, às vezes é algo psicológico, às vezes, poxa, cara, deu alteração aqui nos exames nos rins, vai ter que, ou tá com a pressão muito alta, aí você já, poxa, cara, você já faz a recomendação para ir pro médico, né, especialista. Então, você vai coletar o máximo dessas informações, perguntando, né, para o seu cliente, para o seu atleta, e descobrir qual dessas informações aí são relevantes ou se está tudo ok com ele. O terceiro passo, pessoal, é investigar a alimentação habitual. E não existe um padrão para isso aqui que eu vou falar, tá? Um recordatório de 24 horas ajuda a reconstruir um dia, mas não pode representar uma semana. O que eu recomendo? Fazer um registro de alguns dias, juntamente com
as diferenças entre treino e descanso. Por quê? Vai ter dias que esse seu atleta ele vai descansar, mas vai fazer cardio e de noite vai jantar vai comer uma pizza, por exemplo. E vai ter dias, e já no dia seguinte ele vai fazer o cardio, mais o treino e vai seguir a dieta normal. Então você entende a dificuldade que tem em estimar a quantidade de calorias que esse indivíduo comeu naquele dia. Então por isso que é importante você especificar, ó, eu quero que você escreva aqui para mim, registre, qual foi a atividade que você fez durante o seu dia, quanto tempo de caminhada, qual é o esporte, quanto tempo durou, intensidade. E escreva aqui do lado também a sua alimentação, o que você comeu durante o dia inteiro. Eu quero que você faça isso por 3, 4 dias. Ele vai trazer essas informações para você. Se você não notou ali que tinha dias de descanso, você estende esse período para 8 dias, ou até 10 dias, tá, de registro. E também tem o questionário de frequência, ajuda a exagerar, ajuda a enxergar alguns padrões de hábitos, tá? Que esse seu atleta costuma ter, né, em relação a quantidades, proporções. Por isso eu trataria a ingestão relatada como uma estimativa, né? Aí, quando você está ali no momento da anamnese, ele está te falando as quantidades, você vai estar estimando. Diferente se você fizesse tentasse pedir para ele anotar ali os 4 dias, como eu falei para vocês, que eu julgo que seja uma melhor estratégia quando nós falamos de atleta. Agora, pessoas normais que praticam musculação, que vai 4 ou 5 vezes na semana ali, eu acredito que um recordatório de 24 horas seja o suficiente, porque ele já vai te passar a quantidade de cardio que ele faz, os dias de treino que ele costuma ter, e você já vai ter todos os dados antropométricos, né? Mas falando sobre o atleta, né, você vai entender a rotina e o que aparece ali no registro com o peso e desempenho e a evolução dele. Porque um atleta nós pensamos o quê? Em sempre performance, mais, tá? Quarto passo é a composição corporal. Existem várias formas de vocês estimarem isso, pelas dobras cutâneas, bioimpedância, DEXA, a fita métrica, mas existe um cuidado que você deve tomar, tá? Quando nós falamos realmente de atletas e pessoas que querem o nível extremo de estética, geralmente eles deixam esses dados não para uma estimativa e uma comparação, mas sim dados para se encaixarem dentro dele. Por exemplo, um atleta do sexo masculino quer ter 50 centímetros de braço, ele vai fazer de tudo para alcançar aqueles 50 centímetros de braço. A mesma coisa serve para uma mulher, uma cintura numa medida específica. Então, o atleta não deve servir a medida, mas sim esses dados devem servir ao atleta, devem dar o apoio para ele. Por quê? Quando nós falamos de performance, em alguns atletas é compreensível ganhar quantidades de circunferência. Por exemplo, o homem quer ganhar peso, é natural que ele ganhe mais perna, mais circunferência abdominal, mais braço, mais circunferência de pescoço. Às vezes as mulheres também querem aumentar o seu peso, só que não querem aumentar as medidas da circunferência do abdômen. Então a bioimpedância, o DEXA e as dobras cutâneas vão ajudar você, nutricionista e profissional de saúde, a ter a melhor estratégia. Por quê? Sabemos que a circunferência abdominal ela está muito ligada ao nível de resistência insulina que nós temos, que nós desenvolvemos. Então, se você está ofertando uma quantidade calórica para o seu atleta, que já é alta, já é uma quantidade alta, e você nota que na consulta passada ele não teve nenhum ganho relevante em medidas de perna, de braço, pescoço e peitoral, e ele teve um aumento expressivo na região abdominal, já é
um alerta para você alterar essa dieta. Quinto passo são os exames bioquímicos. Aqui, ou o nutricionista pede todos os exames, ou ele acaba pedindo nenhum exame, né? Então, é uma contradição isso aqui. Mas, pessoal, quero que vocês pensem o seguinte: na hora ali da anamnese, levantou alguma suspeita? Vê se faz sentido solicitar esse exame para o seu atleta ou para o seu cliente, tá? Então, falando um pouco sobre a ferritina, quando você tem... ela serve para você verificar o estoque de ferro do teu sangue, da corrente sanguínea. Só que também, ela também é um marcador de fase aguda, ou seja, ela entrega dados de infecção, inflamação, lesão tecidual, condição metabólica. Então, se a ferritina estiver muito alta, acima do normal, significa que tem alguma coisa errada aí nesse contexto. E a creatina quinase no nosso corpo, quando nós praticamos esporte e nós atingimos ali um nível de performance, nós acabamos aumentando demais esses valores. Então é extremamente normal atletas ou esportistas terem valores de creatinina quinase elevados, tá bom? Sexto passo é você estimar a demanda energética sem confundir estimativa com a verdade absoluta. Se o atleta teve alguma alteração ali no treinamento, aumentou 15 minutos, 20 minutos, adicionou mais cardio, esses valores já aumentam bastante, pessoal, porque não estamos falando apenas do gasto energético em repouso, que é aquele que você faz no DEXA, na bioimpedância, você faz o cálculo ali de TMB, está muito mais relacionado com os níveis de atividades que esse atleta tem durante o dia. Então, se ele aumentou mais o cardio, e você nota, e ele vem com uma queixa que a performance, a força, o desempenho caiu, significa que está tendo uma compensação calórica aí, que antigamente era superior a quanto ele gastava, e agora está sendo já um déficit, que você deve reformular aí a dieta desse atleta. E o sétimo passo, eu julgo que esse aqui é um dos mais importantes. Quando você está com os dados ali da bioimpedância, você vai notar que tem valores de porcentagem de gordura, massa muscular, quantidade de água que esse indivíduo apresenta. E por que ele é o mais importante? Porque, assim como eu falei no passo anterior, se esse indivíduo chega com uma queixa, né, você vai fazer a bioimpedância nele e você vai ver exatamente isso: quantidade de água e massa muscular. Se ele perdeu, se ele acumulou água e perdeu massa muscular, por exemplo, ou perdeu os dois, significa que esse indivíduo está desidratado. Então ele não está, mesmo que você oferte a quantidade de calorias e energia correta, se ele não estiver se hidratando da maneira correta que ele deveria, vai perder massa muscular, pessoal. Não tem o que fazer. Quando o indivíduo está desidratado, ele perde água. Então são pontos e nuances aí que você percebe. A pessoa chega lá no seu consultório, tô tomando 3 litros de água. Aí você olha a bioimpedância, vê os valores e fala: então dá pra ver aqui, meu amigo, que você não tá tomando água. Como que você pode me desmentir isso aqui, entendeu? Então, é isso, pessoal. O sétimo passo é esse. Depois da estratégia, começa a outra parte, que é a avaliação. Então, monitorar, observar, rever o objetivo. Porque muitas das vezes, pessoal, o atleta ele volta com alguns sintomas. Às vezes ele está com excesso ali de gases e quer que você mude um pouco isso. Então, você vai ter que trocar alguns certos alimentos, ou vai ter que trocar a quantidade de alimentos. Então, pode estar influenciando na performance, na recuperação, né? E de acordo com isso, né, a avaliação após a avaliação, você vai criando um histórico e um plano que funciona para aquele atleta específico. Então, por isso que é muito importante também você ter um certo nível de afinidade com esse seu cliente, atleta, que é o seguinte: cara, me dê pelo menos 6 meses para poder entender exatamente como você
funciona com cada alimento aqui que eu vou prescrever para você, para eu entender como que é o seu metabolismo. E às vezes, pessoal, 2 meses, 3 já é o suficiente para você ver o atleta saindo de 40% de performance para 100, 110, 120% de performance. Só de estar fazendo acompanhamento com você ali, tá? Então, às vezes você tem que recalcular a rota, mudar um pouco a trajetória, trocar a estratégia, tal, introduzir alguns tipos de suplementos específicos, porque isso faz parte, pessoal, aquela outra parte da avaliação que eu falei mais cedo, né? Então a avaliação ela se torna um ciclo onde você vai se renovando junto com o atleta. E se eu pudesse resumir tudo, né, do vídeo em uma frase, essa aqui. Prescrever é a última etapa. Antes da dieta vem a modalidade, o calendário, a história clínica e esportiva, a rotina, o consumo habitual, os dados que realmente são úteis e a interpretação de tudo em conjunto, pessoal. E no próximo episódio eu vou aprofundar mais sobre dobras cutâneas, bioimpedância e DEXA. Então, se eu estou te ajudando aí de alguma forma nos seus estudos, não deixe de acompanhar os próximos vídeos. Tamo junto.